no Facebook. Olha, mais uma vez a gente se encontra e que seja uma noite de paz, né? Que todos tenham tido uma boa semana e a gente, para começar os trabalhos desta terça-feira, que é a terça-feira de tratamento perispiritual, a gente faz então uma oração para dar início aos nossos trabalhos, tá bom? A gente fica muito feliz que a casa está ficando a cada dia mais cheia e isso é um motivo de grande satisfação, porque a gente compartilha, né? E compartilhar a energia é sempre bom. Então, aliás, se eu só dar uma mostradinha aqui, posso mostrar? Tudo bem para vocês com relação à imagem? Tudo certo? Eu vou mostrar para que vejam. Olha, gente. Ainda tem gente que está trabalhando, outro que está sendo atendido. Olha aí. Pessoal que já foi. Então, olha aí. Estamos com a casa quase cheia. Olha, um alô para todos. E isso é muito bom, a gente fica muito feliz que a gente está aqui junto, viu? Porque, inclusive, até dando um pequeno spoiler, o tema de hoje a ser abordado vai falar exatamente sobre união, família, e a gente pode até aprender um pouquinho mais sobre esse conceito de família, que, né, pode ser mais amplo do que às vezes a gente pensa. Então, antes de tudo, vamos fazer a nossa oração para começar o nosso trabalho. Senhor, bom Deus, elevamos os nossos pensamentos a vós, louvando a vós, Senhor, que nos ampara, que nos protege, que nos conduz, pedindo que nos abençoe, que utilize a nossa energia da melhor forma possível. Aqui estamos, Senhor, dispostos a sermos instrumentos do vosso amor. E agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, agradecemos por todas as condições de que dispomos, agradecemos pelas famílias nas quais estamos inseridos, sejam as de sangue, sejam aquelas formadas pelas nossas escolhas. Gratidão, Senhor, à vida, que ela deve ser sempre absolutamente preservada. E é nessa energia que nós levamos o nosso pensamento à Mãe Divina, orando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só testando, estão todos escutando bem? Você que está aí apresentar, tudo bem, João? Está ouvindo? Beleza. Então, agora a nossa amiga Vera vai fazer a nossa apresentação de hoje. Só um minutinho. Você quer ficar sentada aí? Não, sentada. Fica aqui, só que você vai ter que colocar o arquivo. Assim. Oi, boa noite, pessoal. Deixa eu colocar aqui, minha cabeça acho que é maior do que a da frente. Bom, sei lá. Acho que tá bom, né? Tá dando para ouvir, pessoal? Tudo certinho? Beleza. Bom, a gente já falou desse assunto antes, mais cedo, e vamos repetir, sobre... Eu peguei algo daqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, da forma como a gente faz nas leituras do Evangelho em casa. Eu pedi aos nossos mentores que nos orientassem a respeito do assunto a ser falado hoje, e o que aconteceu, veio um trecho sobre família. E eu acho que isso realmente é algo muito interessante, e a gente pensa que sabe tudo a respeito disso, mas sempre a gente acaba aprendendo alguma coisa. Então, eu vou tomar a liberdade de ler para vocês esse trecho do livro do Evangelho,
E a gente vai poder fazer algumas colocações a respeito do que foi falado. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência, quer dizer, rompidos quando analisados sob o aspecto daquelas pessoas que pensam que não existe reencarnação. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidas pela afeição, pela simpatia, semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos, os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Realmente é muito interessante a gente pensar sob o ponto de vista de que existem bilhões de seres ligados a este planeta, pelo menos esse que a gente conhece, né? Nossa Mãe Terra, e se as reencarnações fossem totalmente aleatórias, seria até difícil de se ter oportunidade de se resolverem assuntos antigos de outras encarnações, porque é muita gente, né? Então, com muita sabedoria, uma sabedoria divina, por que não? Existe a formação de grupos, né? Esses grupos que podem ser chamados de grupos familiares, mas na realidade são grupos de espíritos que vêm desde séculos, de milênios, resolvendo coisas. Então, dentro desse grupo, nós temos aqueles que se amam muito e tem aqueles outros que têm ainda o seu amor distorcido pelo ódio e por contendas antigas, e que tem, sim, a oportunidade de ir depurando isso ao longo de encarnações. Se nós lembrarmos dos livros que a gente lê, espíritas e tudo mais, se nós lembrarmos que a grande maioria de nós, se não nós todos, nós somos pessoas que migraram de outros planetas e que viemos nos juntar aqui nesse planeta para crescermos juntos, para buscarmos juntos a iluminação ou a melhoria, a depuração energética das nossas individualidades. Então, realmente, nós somos um grupo, o Grupo Terra, mas dentro desse Grupo Terra existem grupos menores que nós podemos chamar de famílias e que realmente formam famílias. Se a gente pensar bem, o nosso bisavô pode ser um de nós, né? O meu filho pode ser a minha avó e por aí vai, né? Que são oportunidades da gente aumentar os nossos laços de afeto e também da gente resolver contendas antigas que ficaram para serem resolvidas. Então, aqui, pelo que ele fala, que realmente os que melhoram ajudam aqueles que ainda não conseguiram melhorar, né? Então, cada vez menos apegados à matéria, o seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Aqui ele está falando mais da parte boa da coisa, né? Da parte do amor entre aqueles que já conseguiram resolver as contendas, né? Naquele grupo.
Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Por isso, diz-se de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada têm em comum com a dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade muito maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. O seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. Então, e aqui vem a oportunidade que a gente tem dentro da família de corrigir determinados desmandos que aconteceram em outras vidas, né? De repente, nós criamos uma inimizade ou praticamos algum grande equívoco com alguém e nós temos a oportunidade de conviver na matéria com esse alguém, ou dentro da família, geralmente dentro da família, ou entre amigos. Mas amigos realmente a gente escolhe, é diferente. Dentro da família é que muitas vezes a gente encontra aquelas maiores oportunidades de crescimento, né? Então, dizer assim, é uma grande dificuldade, é um inimigo que eu tenho dentro da família e que eu tenho que aturar, não, é uma grande oportunidade, né, Nivaldo? O Nivaldo estava falando isso antes, é uma grande oportunidade que eu estou tendo de, nessa encarnação, resolver uma contenda que ficou lá atrás e que ainda não está resolvida, e que está atrapalhando a minha evolução e a evolução daquele outro ser, né? Então, no momento que eu tenho a oportunidade de conviver com ele dentro da família, na matéria, eu consigo melhorar essa relação e eu consigo, então, com calma, paciência e muito amor e delicadeza, eu consigo melhorar essa pessoa e trazê-lo mais próximo afetivamente de mim, naturalmente resolvendo contendas antigas. O medo do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos da sua afeição, que lhe estiveram ligados na Terra por diversas maneiras, e talvez pelas mesmas maneiras, né? Então, realmente existe uma repetição muito grande destes encontros, tanto dos encontros afetivos como daqueles encontros
educativos, eu diria, né? Daqueles encontros que são oportunidades de crescimento. Agora, ele vai falar sobre a forma de ver tudo isso de forma anti-reencarnacionista. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a pré-existência da alma, e as almas, sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho e a união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados alguns personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os seus laços de simpatia. Aqui é muito interessante, porque a gente entendendo pela reencarnação que existe esse grupo familiar, esse grupo de espíritos sempre interligado, a gente pode entender o quanto é importante que nós consideremos os nossos antepassados, que nós respeitemos o seu legado, que nós aproveitemos os seus ensinamentos e as coisas que eles construíram, né? Que a gente possa ter oportunidade de respeitar aquilo que eles construíram, porque, de alguma maneira, parte daquilo veio para nós, parte daquilo faz parte da nossa individualidade. Nós crescemos com isso. Nós aprendemos alguma coisa de avô para mãe, de mãe para nós, são ensinamentos que se perpetuam ao longo das encarnações e ao longo das vidas e que vêm passar para nós. Quantas e quantas vezes a gente não fala, puxa, esse doce é uma receita que a minha bisavó passou para a minha avó e ainda está na família e é um sucesso. Quer dizer, junto com tudo isso, vem ensinamentos, vem formas de ser e vem crescimento de cada um, vem um crescimento individual que tem esse alicerce, essa raiz nos nossos antepassados. Então, no momento em que a gente cultua isso, que a gente reverencia os nossos antepassados... Estou apertando aqui alguma coisa. Só, pronto, já saiu, né? No momento em que a gente reverencia os nossos antepassados, nós estamos reforçando as nossas características de personalidade. E, com isso, a gente está tendo um crescimento, a gente está tendo um amadurecimento muito maior. Nós temos um alicerce, algo em que a gente possa se basear e algo, inclusive, que mitigue, muitas vezes, a grande solidão que a gente sente, né? Porque quantas e quantas vezes, mesmo rodeados de pessoas, ou no trabalho, ou na rua, onde estiver, quantas vezes a gente se sente só, né? Muito só. E se a gente tiver vivo dentro de nós essa ancestralidade, essa base de cultura, de conhecimento, esse respeito pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, o que eles fizeram, as lutas que eles enfrentaram, e como eles foram corajosos ao enfrentar tudo isso, isso aí nos preenche, isso aí nos reforça e nos ajuda muito a crescer, né? Então, continuando, isso no tocante ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio anti-reencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham elas, bem ou mal vivido,
vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperanças de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos, não têm nunca a certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Isso segundo os pensamentos antirreencarnacionistas. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Terceiro, a conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarto, a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, e é isso o que constitui a verdadeira família. Então, esses pensamentos todos, eu acho que vêm boa hora, pelo menos para mim vieram, porque é uma forma da gente lançar raízes, da gente entender as nossas próprias raízes e, com isso, se fortalecer. Pensar de novo nas coisas que a nossa mãe falava, nas coisas que os nossos tios diziam. Sempre tem alguma mensagem que nos fortalece, que nos acarinha, que nos aquece o coração. E isso, principalmente nos tempos de hoje, em que nós somos assolados por tantos problemas, com pandemias, com isolamento e com tantas outros problemas que a gente vê, tantas pessoas em depressão. A depressão parece ser um contingente geral atualmente, infelizmente, violência, tudo de ruim que vem acontecendo. Se nós não tivermos a condição de buscar dentro de nós essas referências, essas bases dos antepassados e da nossa ancestralidade, nós ficamos completamente soltos nessa vida tão difícil. E então essas bases, elas materiais ou imateriais, para aqueles que já não têm os seus parentes mais próximos, encarnados, a gente tem que ter esse entendimento e essa certeza de que continuamos juntos, né? Tanto na erraticidade quanto na matéria, nós continuamos formando esse grupo, e é um grupo que não é só familiar, os nossos amigos estão juntos, e amigos são realmente puro amor, puro afeto, pura harmonia, muito mais do que, às vezes, dentro da própria família, onde nós temos aquelas oportunidades de crescimento. Eu queria ver se alguém tem alguma parte a fazer.
mas queria fazer uma pergunta. Está saindo o som? Vocês escutam o som que eu falo? Está saindo. Tá? Não, está saindo. Quem quer fazer alguma reclamação? Pergunta se está ouvindo a minha voz. Vocês estão ouvindo a voz da Fran? Está numa outra faixa. Acho que ela... Vem aqui, Fran. Vem aqui. O negócio é o microfone, acho que tem que mudar um pouquinho, sabe? Então, essa Acho que a gente formiguinha faz para aqui, você. ó. Vai. Vamos lá, deixa eu só fazer assim. Pronto. Você move aqui, a gente vira aqui. Pronto. A gente aí. faz um duplo aqui, ó. Olha que maravilha. Pronto. Então, havia uma pessoa aqui presente que tinha cogitado de fazer uma questão e agora ela está passando por atendimento. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de saber se algum de vocês tem alguma questão, se tiver, levanta a mão para... Espera só um pouquinho que daí ele já pode falar. Você tinha uma questão para fazer? Pode falar. É uma boa, Pode porque todo mundo fala aqui vê. nesse microfone que eu viro para você. Assim, eu sou budista, assim, minha família é budista, né? Então, eu acredito que a ideologia budista com a ideologia espírita, elas se completam, né? Elas são muito parecidas, né? Lei de causa e efeito, karma, erudição, estado de vida, né? E tudo isso eu fui criado desde pequenininho com essa questão, né? Você estava falando uma coisa muito importante, que é a reencarnação, né? E no budismo, eu sempre vi a reencarnação como uma oportunidade de você estar solucionando situações mal resolvidas do seu passado, que significa o karma na vida atual. Exatamente. Que assim você, elevando o seu estado de vida, frequentando tanto o centro espírita, ou então eu recito mantra também budista, então isso me faz elevar o meu estado de vida e ao meu redor as coisas acontecem naturalmente, né, de acordo com os meus objetivos e o meu esforço, claro, né? E era isso que eu queria só complementar, que eu achei interessante essa questão da reencarnação, né? Assim, nós, assim, da minha família, levamos a morte de uma forma diferente, né? Não uma tristeza, assim, lógico, para que a gente perde um ente querido, a gente fica triste, mas é uma forma diferente, porque é uma oportunidade daquela pessoa estar solucionando muitos problemas que ela teve na existência dela, né? Em uma outra encarnação. Então, a gente não tem problemas à toa, né? Tudo que a gente passa na vida, acredito que seja um karma que a gente tem que estar passando para solucionar aquilo. Né? E é mais ou menos isso, só que eu queria compartilhar também, que achei bem interessante essa questão de encarnação e sempre vi isso da minha avó, dos meus pais, então eu acredito que seja de muita contribuição também. E é isso. Perfeito. Maravilhoso. Então, Caio, realmente existem, né? A gente sabe que existem muitas doutrinas filosóficas. O Instituto da Reencarnação, ele é ancestral, existe há milhares de anos. Então, existe no budismo, existe nas religiões hinduístas, e, inclusive, existia até na Igreja Católica, até um determinado concílio em que isso foi tirado dos dogmas da Igreja. Então, o que a gente sabe? O que a gente sabe é o que a gente estuda. E é importante que a gente sempre fala aqui a importância do estudo, a importância de a gente conhecer cada vez mais, mas não só conhecer, como refletir sobre esse conhecimento, colocar em prática isso no nosso dia a dia. Porque, na verdade, também não adianta só a gente ficar repetindo só e não colocar nada em prática. Porque o que a gente veio fazer aqui nesse mundo material é exatamente ter a oportunidade de praticar aquilo que a gente está aprendendo. E hoje foi colocada essa questão
da família, né? Então, a família, ela, no nosso entendimento mais simples, seria aquela dos laços sanguíneos, em que a gente nasce, tem aqueles que foram os nossos ancestrais. E realmente isto é, e é pertinente, isso é um instituto feito por Deus, para que a gente, como grupo de espíritos que todos somos, pudéssemos evoluir na nossa jornada. Então, a gente tem aquele grupamento onde a gente vai elaborando questões, onde a gente vai solucionando contendas, onde a gente vai cultivando afetos e a gente vai desfazendo desafetos. Isso aí. Né? Então, eu penso que a família é o lugar onde a gente tem uma imensa oportunidade de a gente, pelo laço do afeto e com a bênção do esquecimento, do véu do esquecimento, a gente poder olhar, por exemplo, a gente como mãe, olhar para aquele serzinho que a gente trouxe ao mundo, que nos foi dada essa oportunidade, e a gente olhar com laços de amor, olhar com olhar amoroso, e a gente vai ser um fator de crescimento para esse ser, porque está nas nossas mãos trazer para aquele ser ensinamentos, trazer para aquele ser uma possibilidade de uma formação moral, de desenvolvimento de um caráter. É claro que o espírito já traz muitas influências, ok, mas é a experiência na Terra em que ele vai experienciar todas as emoções. Então, por exemplo, muitas vezes é possível uma mãe ter um filho, ela olha para ele e tem dificuldade, nossa, mas né, na nossa cultura, o fato de ser uma mãe tem que amar sempre e tal, mas às vezes acontece sim, de uma mãe olhar para aquela criança e ter algum tipo de sensação. Porém, pelo fato de ela ter gerado, dela ter trazido ao mundo, isso vai desfazendo essa emoção contrariada e ela vai despertando, olhando naquele ser com outro olhar. E essa é a grande oportunidade de duas pessoas que eventualmente tenham sido grandes desafetos em vidas anteriores, recuperarem a afetividade. E aí elas vão construir uma relação diferenciada para uma próxima. Não por acaso existe a depressão pós-parto, né? Sim. Muitas vezes é a manifestação desse reencontro não muito que não feliz, foi bom né? em outras circunstâncias, porém... Antes que, assim, me falaram desde que eu cresci, que a gente escolhe a família que a gente vai nascer, sim. sabe? Justamente talvez por isso, né? Exatamente. Tá transformando isso. A gente vai São aprendendo com o oportunidades. tempo que o Instituto da Reencarnação, ele é muito complexo, né? Ele vai ser sempre uma análise muito apurada de todos aqueles que trabalham nisso, né? E que vão verificar a possibilidade, a necessidade, a oportunidade, tudo para o nosso crescimento. Então, assim, muitas vezes nós temos sim a condição de escolher a família, e outras vezes a gente é escolhido para aquela família, porque a gente precisa passar por aquelas condições, né? Então, assim, na doutrina espírita, a gente vai aprendendo, quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento, naquilo que nos foi trazido pelos espíritos e codificado por Kardec, que não há uma regra geral, não há receitinha de bolo. Há algumas coisas que são linhas, sim, são traçadas, mas são no sentido mais geral. A gente tem as leis que são trazidas, a lei do progresso, né? A lei de a gente ter sempre que evoluir. Então, existem as várias leis morais que a gente precisa aprender e colocar em prática. Mas hoje a Vera trouxe essa lição extremamente importante com relação à família, e a gente aqui um pouquinho antes, na primeira apresentação dela, a gente realçou uma coisa muito importante, que nós, pela graça e pela misericórdia divina, nunca estamos sós. Nós estamos sempre numa família. Se eventualmente estamos mais apartados da nossa família carnal, mas a gente tem sempre alguém ao nosso redor. E se a gente se sentir muito sozinho, e esse mês de setembro, setembro amarelo, que a gente lembra de uma situação extremamente delicada, difícil,
que o índice tem aumentado muito, que é o índice de suicídios. Então, a gente precisa voltar a atenção para isso. Não para estigmatizar, mas é justamente pelo fato de quanto mais informação a gente tenha, mais a gente pode ser um fator de auxílio para alguém, ou a gente pode também ter conhecimento que a gente possa buscar auxílio. Então, é extremamente importante que a gente, nesse momento, pense que família não é só a carnal? Não, não é. Ela é a base? Sim, ela é a base. E como a Vera disse logo no começo, muitas vezes, a gente é hoje aquela tataravó lá de antigamente. Uhum. Então, essa honra que a gente deve aos nossos antepassados, ela é muito importante. A gente lembrou aqui um pouquinho antes, no livro Há 2000 anos, escrito pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel narra uma das encarnações dele como Publio Lentulus. E no próprio livro ele descreve que houve um determinado momento em que ele identificou que ele era a reencarnação do avô dele, né? Então, tá meio mole. E melhorar e piorar. Não, tá bom. E então, o que a gente sempre pensa é o seguinte: pode ser que eu seja a minha bisavó? Pode. Pode ser que não. Pode ser que não. Nada. De repente, eu tenho uma possibilidade de, neste momento, estar participando de um grupamento familiar consanguíneo que era muito próximo em termos de amizade em uma outra encarnação. Quer dizer, nada é assim, tudo definidinho, certinho. Mas eu trago os conhecimentos que vieram via matéria, eu trago os conhecimentos, os conceitos e a civilidade que aquela tataravó implantou na família. Sim, sem dúvida. Então, eu trago heranças também. Não precisa ser em termos de espiritualidade, mas mesmo na matéria eu trago heranças. E essas heranças me ajudam em termos de desenvolvimento também de evolução espiritual. Sem dúvida, porque como a gente sempre diz, tudo fica impregnado no espírito e no perispírito também. E hoje, lembrando que é o nosso dia de tratamento perispiritual. Mas isso tem a ver, sim, são todas as nossas impregnações. Quanto tempo que a gente tem ainda? Nada, né? Nada mais? Nós já vamos encerrar. Tá. Não, é porque tem uma continuaçãozinha aqui super legal, mas ia precisar de mais uns 5 minutos, não dá. É de São Luís, é muito interessante. Então, eu acho que sobre vale a encarnação. Só então, vamos lá. Que eu acho que Limites se você da teve encarnação. ideia... Só um minutinho. Alguém tem alguma? Não, eu só ia comentar que essa questão de ancestralidade, quando se vai na programação. Tudo bom, pessoal? Essa questão de ancestralidade a gente também consegue ver nas constelações sistêmicas. Exato. Que se você não tem nada a ver com o exercício de mediunidade que se tem aqui no centro, né? Eu não sou médium, mas já participei várias vezes como representante de constelações, e você simplesmente começa a falar frases e a sentir coisas que a pessoa que está constelando consegue reconhecer, o avô, o tio, o primo, sendo que você sequer sabe qual é o motivo da constelação. Então, por mais que a gente não enxergue, assim como a gente herda cabelo, cor de pele, cor de olho, tem alguma inteligência que a gente ainda não consegue mensurar cientificamente, mas que vem conosco. E até eles falam que tem a questão que, por amor aos nossos antepassados, às vezes nós repetimos os problemas deles. E é isso que se faz na constelação. Olhar, ok, eu te honro, eu te amo, mas este problema fica contigo, eu só vou carregar os meus. Então, e aí é um assunto para outra. E aí só para comentar uma outra coincidência, que deve estar mais pessoas falando sobre reencarnação. No Evangelho, nessa semana, eu leio um outro texto que não tem um livro, eu vou na ordem, não tem nada a ver com o Espiritismo, caiu sobre reencarnação e o comentário era exatamente isso, que em 215, num concílio, é que a Igreja Católica parou de reconhecer que existia a reencarnação, que até então reconhecia. Acho que é 215 ou 250.
Então, mas aí eu trago lá por novembro, quando for a minha vez de falar, eu trago o trecho para comentar de novo. Então, era isso. Então, bom, eu acho que não vai cabendo mais o trechinho. Não, mas foi ótimo, foi maravilhoso. Para quem tiver mais interesse em constelação familiar, eu eu acho assunto maravilhoso. sobre isso, mas é interessante sim, porque, na verdade, na constelação familiar sempre falam sobre o campo magnético, né? O campo sistêmico de cada um. Mas, de qualquer forma, a gente quer agradecer muito, 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 tá? Se alguém tiver algum comentário, tiver, de repente, surgido alguma dúvida e a pessoa não se manifestou aqui, a gente vai publicar essa gravação no Facebook. Se quiser colocar lá no comentário, postar alguma questão, ou se eventualmente tiver alguma dúvida e quiser falar de uma forma mais particular, a gente está sempre às ordens, tá bom? Então, acho que é isso. Vamos fazer a nossa oração de encerramento? Mas olha, a gente então agora vai pegar a nossa água, vai fazer a nossa vibração, se dirigir ao alto, pedindo que Deus nos abençoe, que os nossos bons amigos espirituais fluidifiquem essa água para que ela seja usada durante a semana, que nos abençoem sempre, tá bom? E hoje a Vera aqui vai fazer a nossa oração de encerramento. Oh, meu Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos a oportunidade dessa reunião, a oportunidade dessa troca de conhecimentos e a oportunidade de passarmos isso a tantas pessoas que na erraticidade precisavam deste assunto, desses conhecimentos, tanto quanto nós. Nós sabemos que toda vez que nos reunimos, principalmente numa reunião deste tipo, num centro espírita, nós estamos cercados por várias outras pessoas que não estão na matéria, mas que estão igualmente presentes, às vezes em muito maior número do que os encarnados, e nós agradecemos a cada um a presença e a atenção, pedindo aos nossos mentores, aos nossos queridos amigos do alto, pedindo que todos esses pequenos conhecimentos que foram aventados hoje possam reverberar e possam aumentar dentro do coração de cada um que participou desta reunião e que exista um ganho muito grande nesse pequeno conhecimento que foi aventado aqui, mas que ele leve um grande ganho de entendimento e de melhoria e de elevação de cada um de nós, e que nós possamos colocar um pouquinho disso na nossa vida, no sentido de nos sentirmos mais amparados, mais amados, mais acompanhados, e que tudo isso torne as nossas caminhadas mais fáceis, mais fluídas e mais efetivas no sentido de melhorarmos e nos iluminarmos cada vez mais na busca do nosso Pai maior. Então, nós agradecemos enormemente a todos e a todos os mentores, a todos os amigos do alto, e encerramos essa pequena reunião com uma oração à nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus. Então, gente, deixa eu só liberar aqui, para que nós possamos... Não pode. Melhor você passar por aqui. Pronto. Aí. Espacinho, gente, as técnicas aqui. Então,
A gente já pode colocar. Pronto. Agora, cada um que queira falar uma boa noite, se alguém tiver alguma questão, pode colocar, mas tudo bem, a gente aguarda isso na publicação, tá bom? Então, uma boa noite a todos. Cada Boa um noite, Fran. microfone. Boa noite, Isabela. Pode liberar o microfone, imagem. Que bom, Vanessa entrou. Sara, Glória, Paula, Vitória, Elizabeth, João. Muito obrigada por todos estarem presentes, viu? Uma boa noite para todo mundo. Até a próxima semana, que ela seja de paz. Tchau, Paulinha.